Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar atrito entre sólidos. E para entender esse assunto, é bom começar com um exemplo. A gente vai considerar uma superfície S, que é uma superfície não ideal, uma superfície áspera, e vamos colocar em cima dessa superfície um bloquinho. A gente vai colocar aqui um bloquinho, esse bloquinho é o bloco B. A superfície desse bloco também não é ideal, tá? Já é uma superfície áspera. Bom, nesse bloco age uma força. Nesse bloco age uma força F. Usando o que você já aprendeu até agora, me responde uma pergunta. Se existe uma força F agindo nesse bloco, o que o bloco exerce sobre a superfície S? Bom, o bloco exerce sobre a superfície S uma força. E eu vou representar essa força assim. Força que o bloco exerce na superfície S. Se o bloco sofre a ação de uma força e também exerce uma força na superfície S, eu te pergunto, por que é que esse bloco pode então ficar parado? Tá, esse bloco fica parado, eu estou te contando isso, agora eu quero saber por quê. Bom, a resposta é a seguinte, se o bloco faz uma força BS, uma força de ação na superfície S, a superfície S responde com uma força que essa superfície S faz no bloco, que é uma força de reação. Essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. As forças agem em corpos diferentes. Uma força age na superfície, outra força age no bloco. Esse par de forças FBS e FSB constituem um par de forças de atrito. E como eu disse no início da aula, essas forças têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, o vetor de uma é igual a menos o vetor que representa a outra força. A gente está falando aqui de uma situação em que existem essas forças e por causa da força F que age aqui fora, existe um atrito que mantém o bloco parado. Mas você também pode observar atrito num corpo que se encontra em movimento, mas não está sujeito à ação de nenhuma força externa. Esse corpo tem uma velocidade diferente de zero, se encontra em movimento e existe uma força de atrito entre este bloco e essa superfície. Essa força de atrito é muito parecida com a força que a gente viu aqui na esquerda, mas é um pouquinho diferente, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o atrito que nós vimos nessa primeira situação, que é o atrito associado a um corpo quando ele se encontra parado sobre a ação de forças. Esse atrito é o atrito estático. Então, vamos desenhar de novo o bloco e a superfície. Já desenhei a superfície, agora eu vou desenhar o bloco. O bloco está um pouquinho afastado da superfície só para facilitar o nosso desenho. Tá? Existe uma pessoa aqui fora, pode ser você, que faz uma força F nesse bloco. Você já viu que esse bloco exerce sobre a superfície uma força de atrito, que eu vou representar por FAT, e a superfície, por sua vez, responde com uma outra força de atrito, que tem o mesmo módulo de FAT, a mesma direção, mas o sentido é oposto. Para entender melhor esse atrito estático, vamos montar uma tabelinha. Aqui a gente tem a força F que você faz, a força de atrito, que existe por causa do contato entre as duas superfícies, a superfície do bloco e a superfície de apoio, e aqui a velocidade do bloco. Faz de conta que você faz uma força de 1 newton nesse bloquinho e observa que ele fica parado. Quanto vale a força de atrito? Bom, a força de atrito é suficiente para manter o bloco parado, então ela também vale 1 newton. Agora você aumenta a força para 5 newtons, por exemplo, e ainda assim o bloco fica parado. O bloco fica parado. Bom, significa que essa força de atrito ainda mantém o bloco parado, né? Mantém o bloco parado. Então a força de atrito é igual à força que você exerce. Vai existir uma força que a gente vai chamar de força de atrito de destaque. Essa força de atrito de
destaque, que é uma força tal que qualquer incremento de força que você fizer no bloco, a velocidade passa a ser diferente de zero. O corpo adquire movimento. Ou seja, nessa força de atrito de destaque, que a gente vai representar por FAT, índice D, o corpo está na iminência de movimento. Está na iminência de movimento. Como você calcula essa força? Bom, você vai calcular essa força assim, existe um coeficiente de atrito estático vezes a reação normal. Tá? Esse μe é o coeficiente de atrito estático. E essa normal, quem é essa normal? Bom, existe uma reação da superfície de contato ao corpo. Essa reação é a reação normal. E o que mais você precisa saber antes de passar para os exercícios? Você precisa saber que a força de atrito que age num corpo, essa força de atrito aqui de cima, sempre é maior ou igual a zero. Bom, ela é igual a zero quando esse F é igual a zero e ela é maior do que zero a partir do momento que você começa a aumentar o F, como nós vimos na tabelinha. E ela sempre é menor ou igual à força de atrito de destaque, que é a força para a qual o corpo se encontra na iminência de adquirir movimento. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até lá!